para evitar desilusões maiores. Vós falareis em termos de ciências, filosofias e religiões para justificar o vosso modo de saber, pensar, sentir e agir. Mas nós falaremos do nosso plano em termos de verdade, amor e virtude, os vínculos divinos imutáveis que, de modo infalível e intransferível, farão o sentido moral da vida, que é o fiel da própria vida. Chegareis a estes planos pela carruagem da morte, custe mais ou custe menos dias. Enfrentareis desilusões, maiores ou menores, conforme o uso que tereis feito de vós próprios e dos recursos oferecidos pelo Criador, em termos de leis, elementos e fatos, não de mistérios, milagres e enigmas. O grau das desilusões variará conforme a posição de cada um na escala social e funcional. A título apenas de aviso prévio, aqui deixamos alguns itens. 1. Desilusão religiosa. Porque o reino de Deus está no imo de cada um e não virá com mostras exteriores. Convidamos a não se escravizarem às tabelinhas religiosistas e sectárias, aos grupinhos farisaicos mandonistas, às bandeirolas que se julgam proprietárias particulares da verdade que livra. Muita gente aqui à porta, sobrecarregada de formulismos, sacramentismos, rituais, vestes fingidas e engodos clérico-farisaicos de toda a sorte e coloridos, mas só chega depois de estagiar longos tempos nos lugares de pranto e ranger dos dentes, e assim mesmo para preparar-se à novo encarne, nem sempre em condições recomendáveis. 2. Desilusão racial. Ninguém é melhor do que ninguém pelo fato de ter nascido cá ou lá, aquém ou além fronteiras. Caracteres exteriores, aparências, poses e outros ingredientes temporais, passageiros, vemo-los aqui fartamente se derreterem, deixando seus portadores em grandes apuros e remorsos. 3. Desilusão econômica. Ninguém traz os bens do mundo, mas todos trazem as responsabilidades do uso feito. A lei moral que rege tudo é implacável e obriga os depositários ocasionais às devidas prestações de contas. Muitos são os que, nos lugares de dor, manuseiam porcarias, pensando que estão lidando com suas antigas fortunas. Vivem para suas terríveis alucinações até que chegue a hora de serem recolhidos, ensinados e preparados para outras oportunidades. 4. Desilusão nobiliárquica. Quem nobilita a função do indivíduo no concerto social é a quantia de moral posta em função. Fora da divina ordem moral, tudo encaminha aos lugares de dor, sejam quais forem os títulos mundanos. Quem ceva orgulhos, vaidades, egoísmos, invejas, mandonismos prepotentes e muitos outros recursos que derivam das posses humanas, caro pagará. Em termos ditos religiosos, fartamente penam os que confiaram nos seus rótulos terrestres. 5. Desilusão científica. Como filho de Deus, a tais conhecimentos e emprego chegará o homem, que por ora é difícil poder explicar, mas a responsabilidade acompanhá-lo-á inadiável e intransferivelmente. Os lugares de pranto e ranger de dentes estão cheios de cientistas porque não souberam sê-lo em termos de verdade, amor e virtude. 6. Desilusão filosófica. A lei de Deus e a divina modelagem do Cristo jamais estarão fundamentadas nos movediços conceitos humanos, e ninguém jamais triunfará fora das testemunhas divinas em face da humanidade. As trevas interiores e exteriores vivem repletas de filósofos. 7. Desilusão heróica.
A lei de Deus e a modelagem do Cristo ensinam quais são os heroísmos convenientes, os polpudos heroísmos que engordam os olhos mundanos, porque estribados em sangueiras, fanatismos religiosos e outros, nada mais fazem do que encher os lugares de pranto e ranger dos dentes. 8. Desilusão revelacionista. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Tudo isso está acontecendo no seio da humanidade, mas saibam, os lugares de treva, pranto e ranger dos dentes, todos os dias recebem aqueles que fazem mau uso da graça generalizada pelo Cristo no Pentecostes. 9. Desilusão dogmática. Moisés afirmou que viria um outro para continuar a obra informativa. O Cristo afirmou que muito tinha a dizer e não disse, porque os contemporâneos não podiam compreender. Na codificação está afirmado que suas verdades representam as primeiras palavras de uma sabedoria que ninguém sabe quando será dita a última palavra. A Kardec foi afirmado que não completaria a obra restauradora, devendo voltar. Portanto, evitem os falsos pudores e as manias de donos da verdade que livra, porque o amai-vos uns aos outros jamais endossará farisaísmos quaisquer. 10. Desilusão iniciática. Poirentos conceitos antigos que versam sobre mistérios, milagres, enigmas e graus petulantes que homens fabricam e entre si distribuem, muitos remorsos custam por aqui. Deus não é especial para ninguém e ninguém o é para Deus. Tomem cuidado as igrejinhas humanas, antigas ou modernas, mais ou menos fantasiadas, porque a justiça divina jamais lhes perguntará coisa alguma. E com isto, caros irmãos, vos convidamos à verdade, ao amor e à virtude, porque sabemos que a ninguém causarão desilusões. Como estáis aprendendo e com quem? Como estáis vivendo e por quê? Como vireis para cá? O certo é que vireis e tereis de mudar de conceito em maior ou menor porcentagem, porque viveis escravos de convencionalismos, formulismos, instituições e estatutos que prezam interesses subalternos, quer de ordem econômico-políticas, quer de ordem vaidosa. Além de sobrepor os falsos conceitos humanos aos divinos desígnios do sagrado princípio. Em verdade, por causa do abuso tereis que prestar sérias contas do uso da vida, do modo errado de aplicá-la. Através de vossas obras, querendo ou não, tereis de tomar um entre dois caminhos: herdar a terra dos futuros ciclos ou migrar para mundos inferiores. Não pretendais convencer a justiça divina com as vossas costumeiras alegações religiosistas. Tratai de apresentar obras de verdade, amor e virtude na conduta entre irmãos, porque essa é a medida autocristificadora. Conseguintemente, antes que aconteçam os fatos seletivos que vos batem às portas, atendei a este imperativo doutrinário fundamental. O Cristo divino molde não vos foi enviado para engordar clérico-farisaísmos, antigos ou modernos, mais ou menos fantasiados, sob pretextos quaisquer. Como Deus é Espírito e verdade, e assim quer que seus filhos venham a ser, deu-vos a lei como código de conduta, o Cristo como divino molde e a revelação generalizada como fonte de advertências, ilustrações e consolações. Nada disso, entendei de uma vez por todas, se escravizará jamais as vossas bandeirolas religiosistas, sectárias, simuladoras e vendedoras de falsas verdades proféticas. Tende cuidado com os falsos profetas e com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia,
porque estáis na hora de tê-los, e muito no vosso caminho. Com a lei de Deus e o Cristo estareis sempre bem, porque a lei de Deus e o Cristo modelo concitam aos deveres sociais corretos, fora e acima de vossos preconceitos divisionistas e criminosos, preconceitos que terão de perder em autoridade e função daqui para frente, porque eles são falsos, de modo algum se enquadram na divina ordem moral que rege a criação. A verdade é mais do que a ciência, o amor é mais do que a filosofia, e a virtude é mais do que a religião, e somente aos tolos permite-se achar que os meios valem mais do que os sagrados fins, e que por isso devem dogmatizar sobre homens, livros, instituições ou estatutos humanos. O Evangelho é a síntese geral, a fusão entre a moral divina e a divina modelagem, e, portanto, com o Evangelho ficaram as duas testemunhas fiéis e verdadeiras radicadas no seio da humanidade lotada neste planeta. Quem, por evolução, for reconhecendo o que significa o Evangelho do Divino Molde, fatalmente reconhecerá estes 5 fatores básicos. A moral, que harmoniza e dignifica, porque é o fator de equilíbrio vibratório. B, o amor, que sublima e diviniza, porque é o fator máximo como força de expansão vibratória. C, a revelação, que adverte, ilustra e consola, porque é o fator que caracteriza a atenção do princípio sagrado e dos planos diretores para com os filhos de Deus e tutelados das altas chefias. D, a sabedoria, que faz reconhecer a origem divina, o processo evolutivo e a sagrada finalidade dos filhos de Deus, isto é, a chave iniciática, pois sem este princípio iniciático não pode haver programa realmente construtivo. E a virtude, que representa o acúmulo de valores, as qualidades ou poderes realizados, visto que para dar é necessário ter. Programa de Maria. Programa recomendado por Maria, exclusivamente evangélico, fora de falsas interpretações de textos, desvios, etc. Aqueles que prezarem a verdade, o amor e a virtude, através da lei de Deus, do Filho modelo e da revelação que adverte, ilustra e consola, compreenderão o motivo deste programa. A divina ordem moral rege a criação e, portanto, para evitar o pranto e o ranger dos dentes, é sobre ela que tudo deve ser sabido, sentido e praticado. Para o leitor meditar. Pai, é Deus, a divina essência que cria, sustenta e destina, por meio de leis eternas, perfeitas e imutáveis, por ser onisciente, onipresente e onipotente. Casa, o infinito. Tempo, a eternidade. Família, a humanidade total. Realização íntima, vir a ser verdade, amor e virtude, ou cristificado. Meios de uso, ciências, artes, filosofias, etc. Código moral, a lei de Deus. Filho modelo, o Cristo. Fator indispensável, o amor. Ideal doutrinário, moral, amor, revelação, sabedoria e virtude nas obras. Templo verdadeiro, a consciência. Repudiar tudo quanto estiver fora da lei de Deus e do Filho Divino Molde, porque a imoralidade é fábrica de pranto e ranger dos dentes. Regra áurea, conhecer a verdade e produzir o bem, porque todos desencarnarão e terão de enfrentar a justiça divina, que não é religiosa nem sectária. Intransferível e inadiável, fiscalizar as obras. Medida higiênica,
Não pensar em termos de milagres, mistérios, enigmas, simulações, idolatrias, liturgias e fingimentos, ou farisaísmos quaisquer. Ofício religioso. Nas obras, amar a Deus e ao próximo com toda a inteligência e força do coração, pois Deus não aceita simulações e idolatrias quaisquer. Simplesmente saber que a verdade que livra é acima de mundos, continentes, países, montes, raças, povos, ciências, artes, filosofias, religiões, homens, livros, instituições e estatutos humanos, porque Deus é Espírito e verdade. Indiscutível, todas as Bíblias, testamentos e codificações são obras incompletas, falhas e omissas, carecendo de reparos e progressos. Exato, confundir a doutrina do Pai com os clericalismos, sectarismos e farisaísmos é o mesmo que confundir o Espiritismo com os espíritas. Por muito ainda, ao lado das verdades divinas, funcionarão os absurdos humanos. Farisaísmos. Dizer que o amai-vos uns aos outros derrogou os 10 mandamentos? Quando foi que a síntese derrogou a tese? Fatalmente. Jamais um filho de Deus virá a ser uno com o Pai sem viver conforme a lei de Deus, o Cristo modelo e a revelação. Normalmente, ninguém desabrochará o reino de Deus em si mesmo sem conhecer a verdade e produzir o bem. Religiosismos são coisas de inteligências embotadas, viciadas em idolatrias e vazios teorismos. Promessa apocalíptica. A vinda do livro Evangelho Eterno, a maior mensagem endereçada à humanidade em todos os tempos. Do embrião à cristificação, tudo ensina sobre o Espírito. É a Bíblia da fase de maturidade. Divino monismo. O Espiritismo essencial que o livro ensina fará o Espiritismo formal atingir suas culminâncias, a ciência da verdade absoluta, a consciência de que em Deus e sua criação tudo é parte e relação, havendo uma divina ordem moral que tudo governa. A todas as mulheres do mundo. Acima de palpiteiros quaisquer, encarnados ou desencarnados, portadores de ignorantismos vários e opiniões ridículas, a humanidade atingiu os anos finais do 2º milênio, curvada ao peso das blasfêmias contra a lei de Deus, a significação do verbo exemplar inconfundível e os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, os veículos da consoladora revelação ou da comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros, para a produção de sinais extras, curas maravilhosas, etc. Religiosos profissionais, ou homens ignorantes e politiqueiros, fabricando religiões e cleresias, foram colocando mandamentos de homens, fingimentos, engodos de todas as marcas, abomináveis idolatrias, nobiliarquias escandalosas, no lugar dos ensinos e das graças de Deus. Enquanto Deus quer que seus filhos vivam a lei, entendam e procurem imitar o verbo modelo e cultivem decentemente os dons do Espírito Santo, tais blasfemadores transformaram tudo em aparências, rotulismos, fingimentos, comércios idólatras e discursos histéricos ou farisaicos, criando o terrível karma negativo que pesa sobre a humanidade. Fabricar tolos ou bobos para depois explorá-los, eis o que fizeram e fazem. Truncaram a ordem dada pelo verbo ressurreto em Atos 1:1-8, enchendo a humanidade de ignorâncias e erros terríveis. Desprezando a lei,
a significação do verbo modelo e os dons carismáticos entregaram agentes aos abomináveis atos citados em Romanos 1, 22 a 32. Perdendo em espiritualidade e moralidade e crescendo em ciências e técnicas, ao findar o segundo milênio, como adverte o livro da Revelação ou Apocalipse, o homem está pronto para desgraçar o planeta e incendiar a humanidade, isto é, eliminar 2/3 dos viventes com o dilúvio de fogo ou guerra atômica. Se nunca foi o adulto capaz de forjar um mundo de paz e harmonia para as crianças, o que faz agora é o pior, porque além de impor a fome, doenças e orfandade, tudo prepara para o nascimento de monstros, pois os resíduos atômicos, alterando genes e cromossomos, produzirão teratogenias em grande escala. A partir do capítulo 14, o Apocalipse assinala os tremendos acontecimentos que provocarão a grande renovação, o retorno puro e simples à doutrina do caminho, que é cada consciência viver a lei, imitar o verbo modelo e cultivar nobremente os dons espirituais que facilitam a revelação consoladora. Por causa dos abomináveis desvios, com muitas dores terão de entender a fundamental importância da lei de Deus, do verbo exemplar e do cultivo decente dos dons carismáticos. Que aquelas mulheres ou mães, onde na consciência vibre a chama do amor maternal, o mais sublime dos sentimentos humanos, coloquem uma vez ao dia a mão direita sobre a Bíblia, façam a oração que quiserem, meditem nos perigos da hora presente e peçam a Deus e suas legiões mensageiras para que os adultos criem juízo e procurem forjar para as crianças um mundo menos errado e criminoso. O que Maria prometeu e fez. A professora senhorita reticências, pediu para não dizer o nome, sofria de um mal julgado incurável pela medicina. Procurou um centro espírita e deram-lhe para ler ou orar a oração a Maria. Ela orou por alguns dias e certa noite, estando a orar, viu o quarto iluminar-se, primeiro de verde metálico, depois passou para azul claro metálico, depois para ouro reluzente, ofuscante, até que, por fim, no centro do brilho, apareceu o semblante dulcíssimo de Maria que lhe falou: Filha, todas as preces são ouvidas, mas nem todas podem ser atendidas, porque muitos são os que nada fazem para merecer a ajuda de Deus, nosso Pai. Procura, portanto, viver moralmente certo, fazer o bem, perdoar as faltas alheias, para que Deus ordene o que fazer em teu benefício. Em pranto, a professora disse: Mãe, tenho procurado agir assim o quanto possível, e conta que Maria respondera com doçura infinita: Eu sei, minha irmã, e por isso estou aqui, pois quem ordena é Deus, o nosso Pai, e nós cumprimos suas ordens, nada mais. Por isso, colocarás em um copo com água uma flor do teu agrado, à cabeceira do teu leito. Farás a oração que mais te agradar, ao deitar, frente a esse copo com a flor, por alguns dias, aguardando o que Deus determinar. Então virei, ou alguém da parte de Deus virá, e fará o bem que for determinado por Deus, o nosso Pai. 4 dias depois, conta ela, acordou e viu 3 médicos de avental ao redor do seu leito, que sorridentes passaram a cortar, recortar, costurar e passar as mãos brilhantes por sobre o seu ventre e cortes, dizendo: Rende graças, irmã querida, porque assim foi da vontade de Deus, o nosso Pai. Pratique a religião do bem-fazer, que é a certa, e estaremos sempre ao teu dispor. Para crianças entre 10 e 14 anos. A revelação
ou comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, é fenômeno reconhecido desde as mais remotas civilizações, constando de todas as Bíblias da humanidade. Zoroastro foi o primeiro grande cultivador da revelação, tendo estribado sua doutrina sobre a diferença entre bem e mal e as vantagens do cultivo mediúnico sadio. O período búdico-védico remonta a mais de 240 mil anos. Moisés foi a reencarnação do primeiro dos 4 Zoroastros e desejou a revelação generalizada. Moisés recebeu a lei de Deus através de mensagem mediúnica. A lei de Deus não recomenda religião nenhuma, e sim o cultivo da verdade, do amor e da virtude, porque a justiça divina está acima de frivolidades e outras tolices humanas. A Bíblia inteira é um repositório de mensagens mediúnicas. Jesus foi anunciado antes de encarnar pelos anjos, espíritos ou almas por um período de 3.600 anos. Jesus tinha os anjos, almas ou espíritos subindo e descendo sobre ele para que os prodígios mediúnicos, os chamados milagres, tivessem curso e razão de ser. É blasfêmia falar em Jesus e condenar a comunicabilidade dos espíritos, pois ele assim a praticou enquanto encarnado, tendo voltado em espírito para generalizar a revelação ou batizar em espírito. Não há Cristo sem lei de Deus, nem Evangelho sem a moral da lei e o cultivo da revelação. A doutrina fundamental é moral, amor, revelação, sabedoria e virtude. As ferramentas que devem ser divinamente controladas são o bolso, o estômago, o sexo, o orgulho e o egoísmo. O problema do espírito não é de salvação, e sim de autocristificação através dos mundos e das vidas e de enfrentar condições e situações as mais diversas, até tornar-se puro e sábio segundo a divina modelagem de Jesus Cristo. Um espírito só pode ser um Cristo feito ou por fazer. Portanto, pensem na origem divina, no processo evolutivo e na sagrada finalidade, se não quiserem vir a cometer graves faltas contra a própria autocristificação. A reencarnação é a válvula redentora e evolutiva dos espíritos, pois sem ela a justiça divina seria tudo menos justiça divina. Basta ser ignorante para dizer que não crê, em lugar de dizer que não conhece. Pitágoras, fazendo experiências com sua esposa, a médium Teocleia, vidente, psicômetra e desdobrante, fez os maiores estudos sobre a evolução do espírito, afirmando que ele gasta, em média, 300 milhões de anos atravessando as espécies inferiores antes de atingir a espécie humana. Hermes foi o grande iniciado que mais conseguiu saber sobre a divina essência criadora, sustentadora e destinadora de tudo e de todos. Para o vedismo iniciático, só existe Deus, a divina essência única, que se revela ou manifesta também como criação. Krishna viveu 1500 anos antes de Jesus Cristo e o seu livro é o único tratado de divino monismo de que a humanidade dispõe. A raça vermelha foi a primeira a mandar na Terra, depois a preta, e Rama foi quem a fez perder o domínio para a raça branca. Enoque foi o patriarca diante do dilúvio que transladou a doutrina védico-búdica para o mundo ocidental, onde veio a ter diferentes nomes, porém, tendo nas cabalas egípcia e essênia os melhores expoentes. Samuel, que mais tarde fora Daniel e João Evangelista, e mais tarde Antônio de Pádua e Giordano Bruno, foi quem reorganizou a ordem essênia, ou dos nazireus, pois com a morte de Moisés tudo se havia corrompido. Eva quer dizer raça primitiva.
Adão quer dizer advindo, isto é, dos que vieram migrados de um mundo da constelação da Capela, por não mais merecerem aquele mundo. O espírito nunca perde a evolução feita, mas temporariamente perde a posição social, se cometer delitos e tiver que responder por eles. Nenhuma verdade exterior é mais importante do que a verdade interior, que é o reino de Deus que cada um deve fazer desabrochar em si mesmo. Desabrochar o céu interior é crescer em pureza e sabedoria, é o único modo de ir penetrando na divina ubiquidade. O espírito, que é envolvido pelas 7 coroas energéticas e pela densidade do perispírito e do corpo físico quando encarnado, deve vir a ser, quando cristificado, apenas uma centelha livre, refletindo a sua glória e o seu poder, através da primeira coroa, que é a luz divina universal, porém individuada. Ser espírita é ser universal, acima de religiões, seitas e manobrismos humanos quaisquer, sob pretextos quaisquer, em qualquer tempo e local. Ser espírita é ser da verdade, do amor e da virtude.